gente está sempre brigando contra o envelhecimento. A gente não vai vencê-lo. A gente vai, no máximo, ali conseguir perder de pouco. E perder de pouco já é ter uma vantagem interessante em relação a esse processo, que é inexorável. Faz parte da natureza humana, da biologia de todo ser vivo. Envelhecer. A questão é envelhecer com qualidade. Eu sou o Dr. Alex Maravilha, cirurgião cardiovascular, e aqui na internet ajudo homens a aumentarem o seu desempenho físico e mental em 8 vezes, mesmo após os 50 anos, e envelhecer com qualidade, com sabedoria, com melhores escolhas no dia a dia. Como é que a gente faz isso, Dr. Alex? Meu Deus do céu. Hoje, 9 armas para você fazer isso com qualidade, com inteligência, com estratégia. Vamos começar? Estratégia do francês, estratégia do grego, lembra? Tá bom. Olha só. Como é que a gente faz para que o nosso organismo, o nosso corpo consiga entender que está sim envelhecendo, está perdendo um pouco mais de performance em relação a anos anteriores, porém consiga render de modo melhor possível com as armas que ele tem, com a condição que ele tem hoje, que ele tem de idade, que ele tem de peso, que ele tem de desempenho a seu favor, usando armas que sejam a seu favor, que não sejam contra ele, mais do que o envelhecimento já trabalha contra ele, como, por exemplo, cálcio, um dos sais minerais mais importantes que a gente tem. O sal mineral, com certeza, mais evidente, mais abundante, mais frequente no seu sangue. Cálcio precisa ser o mais abundante no seu sangue. E a gente tem que saber que ele diminui, sim, com a idade. Isso é um processo invariavelmente irreversível. Invariavelmente, vamos dizer assim, impossível de a gente sequer pensar em desacelerar. Desacelerar o quê? Mas a gente não consegue lutar com ele. Então a gente precisa melhorá-lo. Precisamos conseguir manter uma taxa de desaceleração, de perda de cálcio, pelo menos que seja pequena. Como, por exemplo, para quê? Para a gente evitar 2 pontos importantes que acontecem na nossa estrutura óssea. Osteopenia, ósseo-osso, penia, diminuição. Osteopenia, diminuição da quantidade de osso, da rarefação óssea. E osteoporose, uma diminuição tão intensa que começam a aparecer lacunas, buracos dentro do osso. E aí ele fica realmente fragilizado, realmente suscetível a fraturas patológicas, como uma simples desconforto, uma simples queda sobre a perna pode gerar uma fratura. Uma queda sobre o braço pode gerar uma fratura. Um escorão que você toma na rua pode gerar uma fratura. Então vamos fazer tudo para evitar isso. Por quê? Porque, logicamente, com uma fratura você acaba perdendo performance física, muscular, acaba interrompendo seu treino, acaba interrompendo a sua produtividade no seu trabalho. Tudo isso é comprometido por um processo que está acontecendo, mas que você consegue diminuir a intensidade com escolhas corretas. Como, por exemplo, olha só, na mulher, a partir de 50 anos, e no homem, a partir dos 70 anos, já acontece pelo menos uma perda de 20% de toda a massa mineral óssea. Então esse processo precisa ser suplementado em 20% a mais do que essas pessoas, ainda que sejam saudáveis, ainda que não sejam pacientes, faziam antes dessa idade, tá? Então a necessidade acaba aumentando mais. E aonde que a gente encontra cálcio, então, Dr. Alex? Além de suplementos, leite, iogurte, queijo, muito importante. Então, pensa sempre num desnatado, que você vai conseguir dar proteínas, vai conseguir pegar cálcio, mas não vai conseguir dar uma quantidade calórica tão grande, uma gordura tão grande, ou que isso esteja envolvido em um processo de cálculo ali do seu contexto alimentar. Ponto número 2, que precisamos? Vitamina B12. Vitamina B12, importantíssimo. Só um dos componentes do complexo B, que a gente ouve tanto falar, mas que tem uma função importantíssima. A vitamina B12 participa do processo de produção de célula do sangue e proteção, vamos dizer assim, do revestimento de todo o nosso sistema nervoso periférico e central. Bainha de mielina, como se fosse uma capa do neurônio, ela é influenciada muito pela presença ou não de vitamina B12 no seu sangue. Quando que a gente perde vitamina B12? Quando a gente tem, por exemplo, problemas na absorção gástrica. Ah, mas aí não tem problema. Não tem problema? Cerca de 50%, tem um dado do CDC, cerca de 50% da população americana adulta, acima de 35 anos, já tem algum grau de gastrite atrófica. A atrofia por inflamação da mucosa da pele que reveste o estômago por dentro. Então, quando você tem um quadro de gastrite atrófica, é importante
você perde a absorção de vitamina B12, vai ficar com seus nervos desprotegidos e produzindo menos célula de sangue. Outros fatores que prejudicam a absorção de vitamina B12 no estômago, uso excessivo de antiácidos. O ambiente ácido da mucosa gástrica foi feito para absorver o que tem que absorver. Só que, quando ele é demais, você precisa tomar antiácido. Só que você toma antiácido demais. E aí ele acaba ficando já básico, esse ambiente. Não fica ácido o quanto tem que ficar. Ele fica básico, ele vai para o outro extremo. E aí ele não tem um ambiente favorável a essa absorção. Quando você faz uma cirurgia bariátrica, você perde, logicamente, superfície de absorção desse estômago, parcial ou a maioria até da superfície do estômago é perdida, e aí você tem um distúrbio de absorção. Onde que a gente acha a vitamina B12? Principalmente carne vermelha, peixes, ovos e leite também. Arma número 3, vitamina D. Vitamina D importantíssima, doutor Alex. Meu Deus do céu. Para quê? Para ajudar no sistema imune, para ajudar na contração muscular, para ajudar na proteção do nervo, mas principalmente para ajudar todas as suas células do seu corpo a absorverem cálcio. Volta lá para o ponto 1. Cálcio no sangue, você já conseguiu jogar para o sangue, beleza. Mas para ele entrar na célula, ele vai ter que ser pegado, vai ter que ser dado à mão para a vitamina D. A vitamina D vai ajudar muito nesse metabolismo intracelular do cálcio. Isso se você tiver uma vitamina D adequada. Onde que a gente tem a maior fonte de vitamina D? Produção na pele, através da luz solar. Ah, não tem luz solar no seu ambiente? Não tem problema. Usa, por exemplo, peixes gordurosos. Salmão, atum, sardinha também são ricos em vitamina D. Não tem? Suplementa. Suplementa. Se a sua vitamina D estiver abaixo de 20, tem que suplementar pelo menos 800 unidades por semana. Fica atento, tá? Arma número 4, vitamina B6. Outro elemento da família do complexo B. Vitamina B6, desenvolvimento, estabilidade, força, integridade do sistema nervoso central também. É um importante componente para o desenvolvimento do sistema nervoso central, principalmente nas crianças, mas também nos adultos, para acontecer um processo de neuroplasticidade, de adaptação a todas as agressões que o sistema nervoso sofre. E isso é importante para que ele consiga ter uma estrutura boa e melhorar, inclusive, memória. Olha isso. Memória nos idosos a partir de 65 anos, muito influenciada pela vitamina ou pela falta da vitamina B6. Presta atenção. E onde que a gente consegue vitamina B6? Grãos, grão de bico, feijão, peixes gordurosos também tem, cereais também tem. Então presta atenção na sua fonte diária, onde que você está pegando ali. Olha só, peixe você já consegue 2 coisas, leite você consegue 2 coisas. Então fica atento. Arma número 5, magnésio. Outro importantíssimo dos sais minerais aí, que entra basicamente, mais de 300 reações químicas do seu corpo. Olha isso. Entre elas, síntese proteica, ele ajuda o seu corpo a formar as suas proteínas a partir das proteínas que você ingeriu, que foram quebradas em pequenos tijolos, em pequenas unidades, que a gente chama de aminoácidos. Aí sim, seu corpo vai pegar esses aminoácidos e formar a sua proteína. Seu corpo não vai usar a proteína que ele pegou da rua. Não, ele quer formar as dele. Sistema nervoso central, intestino, coração, todo lugar tem proteína. Inclusive na pele. Colágeno é uma proteína. São 16 tipos de colágeno, olha isso. Tem na pele, tem nas artérias, para ficar com uma estrutura boa, uma estrutura firme. Se você usa pouco magnésio, logicamente seu processo de síntese proteica própria vai estar debilitado. E onde que a gente encontra magnésio? Inclusive para proteger o sono, para dar uma qualidade de sono interessante, para tirar o seu risco, diminuir o seu risco de depressão e de ansiedade. Olha isso, quantas coisas maravilhosas que o tal do magnésio consegue fornecer para você. Onde que a gente encontra? Nozes, sementes, por exemplo, de girassol, folhas verdes escuras, maravilhoso. Couve-flor, brócolis, tem muito magnésio, pode abusar dela, que você vai conseguir só pela alimentação, fazendo uso diariamente, conseguindo a sua cota ideal de magnésio no seu sangue. Ponto número 6, probióticos, bactérias do bem. Probióticos são vida, que já vem pronta. Então são bactérias que você joga para dentro do seu intestino. Chega ali no ambiente, no microbioma intestinal, não é mais flora intestinal, porque é um vírus que não tem nada a ver com flora, com planta,
Então hoje é microbioma, microbiota intestinal, a sua distribuição, a sua quantidade, a sua qualidade de bactérias que vivem, moram a vida toda no seu intestino. Precisam estar em equilíbrio, precisam estar em produção do que elas têm que fazer para o seu intestino melhorar. Digerir, absorver e eliminar o que ele tem que digerir, absorver e eliminar. Para te dar energia e para se livrar de coisas que não fazem mais sentido para o seu metabolismo. São produtos que vêm do metabolismo celular, que não precisam mais estar no seu sangue, ou que eventualmente caíram na sua rede intestinal e não vão ser usados. Então, a própria digestão vai jogar isso para fora do seu organismo, tá? Probióticos são bactérias importantes onde encontramos? Em suplementos e no iogurte. Olha só, iogurte de qualidade tem bactérias. Quem não lembra, lactobacilos são bactérias, são probióticos que vão ajudar as suas bactérias que já estão lá a trabalharem em maior ordem. Presta atenção nisso. Ponto número 7, ômega 3. Ômega 3 é um ácido graxo, uma gordura boa que você precisa ter no sangue. Não é que, talvez eu precise, talvez não precise. Não, precisa. A partir dos 50 anos, precisa ter ômega 3, porque ele tem ação anti-inflamatória, tem ação antioxidante e tem ação de proteção em todas as células do seu corpo, mas principalmente sistema nervoso central, olhos e também na parte de circulação. Todo o seu sistema cardio e neurocirculatório pode estar envolvido em um processo de inflamação por todos os fatores de agressão que ele sofre, e o ômega 3 vai e consegue desinflamar um pouco esse tecido, consegue proteger melhor, fazer o sangue circular de um modo mais adequado. Onde encontramos? Peixes gordurosos, sardinha, salmão, atum e também nozes, castanhas, linhaça, tudo isso são fontes maravilhosas de ômega 3 que você tem que ingerir diariamente. Arma número 8, zinco. Meu Deus, doutor Alex, zinco? O que é zinco? Zinco é um sais minerais. Sal mineral importantíssimo. Também participa em várias reações enzimáticas, várias reações químicas do seu sangue, mas que é um pedaço, olha isso, um pedaço, a matéria-prima para formar, sabe o quê? Testosterona. Meu Deus, doutor Alex. Para formar também um processo de regeneração de tecidos, ajuda também. E onde que a gente acha zinco? Principal zinco assim do planeta. Ostra. Ostra. Detesto ostra, doutor. Não tem problema. Carne vermelha. Carne vermelha tem, caranguejo tem. Não são fontes interessantíssimas. Frutos do mar, de um modo geral, tem zinco. Podem ser importantes. Mas você não vai comer frutos do mar todo dia, ou eventualmente você come, você mora numa região litorânea. Maravilhoso. Agora tem também carne vermelha de qualidade. Pensa assim, pouca gordura, não precisa nem tirar a gordura toda, mas uma pouca gordura que vai dar uma condição de você colocar gorduras boas para conseguir ali a sua vitamina B, o seu magnésio, tudo isso que a gente precisa compor aí nesse nosso contexto alimentar. Arma número 9, selênio. Meu Deus, doutor Alex, nunca ouvi falar de selênio. Selênio é um dos sais minerais, também é um mineral bem menos frequente do que todos que a gente já falou, bem menos frequente do que o magnésio, do que o sódio, potássio, cálcio, que é o principal, mas é importantíssimo para a preservação de uma boa qualidade, de uma boa funcionalidade do sistema nervoso central, principalmente para prevenir ou reparar danos celulares a esse sistema nervoso central e proteger também, olha isso, também as células da sua tireoide. Melhora o funcionamento da tireoide e protege ou até consegue diminuir bastante o processo de neurodegeneração, gasto, raspagem do seu tecido nervoso central que está sofrendo agressão de distúrbio do sono, inflamação, diabetes, pressão, cigarro, meu Deus do céu, quanta coisa batendo no cérebro, deixa um pouco de selênio para ele dar uma protegida lá. Ok? Agora que você sabe de tudo isso, aproveita, compartilha com sócio, compartilha com aquele outro CEO, aquele CFO que está precisando entender aí coisas que precisa usar a partir dos 50 já hoje para conseguir ter um processo de envelhecimento mais amigável. Ficar de bem com a natureza, de bem com a vida, de bem com o tempo. Se entender melhor e conseguir um tempo de qualidade de vida que ainda tem pela frente muito melhor. E aproveita, já me segue por aqui.